Prezados alunos, damos prosseguimento ao nosso curso de processo civil, em que nós temos aí como macro tema a execução por quantia certa com base em título executivo extrajudicial, e nós nos encontramos no estudo da penhora. Na aula anterior, nós estudamos não só o conceito de penhora, mas nós analisamos também os diversos tipos de penhora. Vimos qual é a repercussão da averbação da penhora junto aos registros competentes. Nós analisamos também a questão relacionada à substituição da penhora, o aumento e a redução da penhora. Vimos também a possibilidade de realização de uma segunda penhora. E nós terminamos a nossa última aula estudando a situação do depósito do bem penhorado. Na aula de hoje, o que nós vamos apreciar será, no primeiro momento, a questão da avaliação do bem penhorado, da fixação de um quantum, de um valor de referência para esse bem que foi penhorado. Vamos depois analisar uma questão que, do ponto de vista formal, é muito importante, que são as intimações acerca da penhora que devem ser realizadas. A falta de uma dessas intimações pode resultar numa nulidade de uma futura expropriação desse bem penhorado. E na última parte da nossa aula de hoje, nós vamos começar a estudar a expropriação dos bens penhorados. Nós vamos começar a tratar sobre de que forma esse bem penhorado ele é transformado em quitação de crédito ou em transferência desse bem para a terceira pessoa, com o objetivo de que o produto dessa transferência seja capaz de fazer frente à execução. Então vamos ao nosso tópico, a avaliação de bem penhorado. Ora, quando se avalia um determinado bem, o objetivo é fixar-se um valor aproximado acerca de quanto que aquele bem vale. Isto é, se eu quero vender um determinado bem, eu posso buscar antes uma avaliação do mesmo para saber se a negociação de transferência, de venda desse bem que eu vá realizar posteriormente, efetivamente essa negociação foi boa ou não é uma boa negociação. Então nós podemos, de uma forma bastante genérica, afirmar que a avaliação é o apontamento do valor estimado do bem penhorado. É o apontamento do valor que estima-se aquele bem penhorado possa ter. Só que nós vamos incluir aqui no conceito de avaliação, nós vamos incluir no conceito, nós vamos incluir também quem é que realiza essa avaliação. Nós vamos afirmar que, para os fins do Código de Processo Civil, a avaliação é o apontamento do valor estimado do bem penhorado, apontamento este realizado pelo oficial de justiça ou então por um perito avaliador. Vai ser da essência da avaliação como instituto previsto no Código de Processo Civil ser o apontamento de um valor estimado de um bem penhorado, mas realizado por um oficial de justiça ou por um perito avaliador deste bem. Então isso é muito importante, por quê? Porque nós vamos verificar algumas hipóteses em que é dispensada a avaliação do bem. Isto, nós poderíamos pensar que a dispensa da avaliação do bem seria o mesmo que dispensar o apontamento do valor estimado daquele determinado bem. Mas não, quando se fala em dispensa da avaliação para fins do Código de Processo Civil, nós estamos falando na dispensa do apontamento do valor estimado do bem penhorado, realizado pelo oficial de justiça ou por um perito avaliador.
esse apontamento vai ser feito de alguma outra forma. Então, a avaliação é o apontamento do valor estimado do bem penhorado, realizado esse apontamento pelo oficial de justiça ou então por um perito avaliador. O artigo 870 do Código de Processo Civil determina que, em regra, caberá ao oficial de justiça a avaliação do bem penhorado. Isto é, em regra, quando o oficial de justiça realiza a penhora do bem, então formula lá o seu auto de penhora, ele, oficial de justiça, já vai apontar o valor estimado daquele bem. Então, em regra, a avaliação, o apontamento do valor estimado do bem penhorado será realizado pelo oficial de justiça. Entretanto, há situações em que, para se avaliar o bem penhorado, é necessário que se tenha uma série de conhecimentos específicos. Por exemplo, vamos imaginar uma situação que o bem penhorado seja um Fusca ano 1954. Para muitos que gostam da facilidade de andar num carro confortável, talvez pense: que valor tem um Fusca ano 1954? Só que vale e vale muito. E, na maioria das vezes, o oficial de justiça não terá os conhecimentos técnicos necessários para avaliar esse Fusca modelo 1954. Numa situação como essa, quando houver típica situação excepcional, extraordinária, em que a avaliação do bem penhorado exige conhecimentos técnicos específicos, o que será determinado nos autos do processo? Será determinado que essa avaliação seja realizada por um perito avaliador. O juiz nomeará esse perito avaliador será nomeado pelo juízo e ele terá um prazo de 10 dias para juntar aos autos uma perícia em que ele aponte qual é o valor daquele, no nosso exemplo aqui, daquele Fusca ano 1954. Agora, se forem bens cujo apontamento do valor estimado não necessitam de um conhecimento técnico específico, a incumbência da realização da avaliação será do oficial de justiça. Não há dúvida também de que quando a avaliação é feita pelo oficial de justiça, nós vamos ter uma economia processual, porque esse perito avaliador nomeado, nas situações em que for necessário um conhecimento técnico específico para avaliar um determinado bem penhorado, esse perito, por óbvio, será sim remunerado e normalmente é bem remunerado. Agora, nós temos também as hipóteses de dispensa da avaliação. Quando se fala em dispensa da avaliação, não está se falando que não vai se apontar um valor estimado para aquele bem penhorado. Não. Na verdade, quando se fala em dispensa da avaliação, está se falando em situações em que esse apontamento da estimativa do valor do bem penhorado não é realizado nem pelo oficial de justiça, nem por um perito avaliador. Então, quais são as situações em que a estimativa de valor do bem penhorado não é fixada pelo oficial de justiça nem por um perito avaliador? Essas hipóteses estão no artigo 871 do Código de Processo Civil. Consta lá: não se procederá à avaliação do bem quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra parte. Então, se, por exemplo, é penhorado este bem
Eu, executado, eu nomeio a penhora este celular. E eu já, quando nomeio, quando já aponto esse celular para ser penhorado, eu já apresento uma estimativa de valor. Excelência, o executado apresenta a penhora, nomeia a penhora este celular modelo X, estimado, cujo valor é estimado em R$ 1.500. Caso a parte contrária, caso o exequente aceite essa estimativa de valor feita pela parte contrária, não haverá necessidade dessa avaliação ser feita por oficial de justiça nem por perito avaliador. Ocorrerá, perdoe-me, uma situação de dispensa de avaliação. Também vai se dispensar a avaliação feita pelo oficial de justiça ou por perito avaliador se o bem penhorado se tratar de títulos ou mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. Numa situação como essa, da penhora de um título ou de uma mercadoria que é cotada na bolsa, vai se utilizar a cotação da bolsa de valores. Inciso 3º. Vai se dispensar a avaliação pelo oficial de justiça ou pelo perito avaliador quando o bem avaliado se tratar de títulos da dívida pública, deixa eu só localizar aqui o meu cursorzinho, títulos da dívida pública, ou então de ações de sociedade e de títulos negociáveis em bolsa, os famosos valores mobiliários, isto é, títulos que são criados em especial por sociedades, por ações e que são negociáveis em bolsa. Tratando-se de títulos da dívida pública ou de ações ou títulos que são negociáveis em bolsa, não há necessidade da avaliação por oficial de justiça nem por perito avaliador. Será utilizada a cotação oficial do dia da penhora. Quarta hipótese de dispensa da avaliação. Isso acontece bastante. Quando se tratar o bem penhorado de veículo automotor ou de outros bens cujo preço médio de mercado pode ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou então por anúncios de vendas divulgados em meios de comunicação. Então vejam, senhores, que em caso de veículos automotores, de carros, de motos, nós temos a famosa tabela FIPE, que aponta o valor médio de negociação de um determinado veículo, de determinada marca, modelo e também ano do respectivo modelo. Numa situação como essa, nós vamos consultar a tabela FIPE para avaliar esse bem, ou melhor, para fixar-se o valor estimado desse bem, não havendo a necessidade de uma avaliação feita por oficial de justiça ou por perito avaliador. Ou então, imaginem um determinado bem que seja vendido, vários similares desses bens são vendidos em vários sites, em vários sites de venda, são vendidos no Mercado Livre, no LX, dentre outros sites. O que eu posso fazer? Eu, como exequente ou como executado, eu posso apresentar nos autos do processo anúncios de venda de bens similares a esse bem penhorado para demonstrar qual é o valor estimado daquele bem, evitando a necessidade da estimação de valor, da estimativa de valor, ser feita pelo oficial de justiça ou por um perito avaliador. Então, são essas 4 as hipóteses de dispensa de avaliação, que fique muito claro.
dispensa de avaliação na forma do Código de Processo Civil não significa deixar-se de apontar o valor estimado do bem penhorado, mas sim deixar de fazer com que esse valor estimado seja apontado por oficial de justiça ou por um perito avaliador. Então nós temos aqui as 4 hipóteses em que há a possibilidade de dispensa da avaliação. Agora, infelizmente, há situações em que executado e exequente podem se encontrar mancomunados com o objetivo de prejudicar terceiras pessoas. Isto é, vem o executado, oferta um determinada ou nomeia um bem à penhora e diz, olha, esse bem vale R$1.000. E na verdade esse bem vale R$30.000. E aí o que o exequente faz? O exequente concorda, aceita essa estimativa, porque para ele é favorável. Por quê? Porque ele vai poder, na hora da expropriação, ele vai poder adjudicar esse bem por esse valor de R$1.000. Ele vai poder tomar a propriedade desse bem por esse valor de R$1.000. Então, nessas situações em que uma parte faz a estimativa do valor do bem que é nomeado à penhora e a outra parte concorda, o parágrafo único do artigo 871 determina que o juiz pode sim determinar a realização de avaliação. Pode sim o juiz determinar que seja realizada a avaliação por um oficial de justiça ou por um perito avaliador em situações em que ele, juiz, entender que há uma fundada dúvida acerca da estimativa do valor do bem. Mas vejam que isso daqui serve para a hipótese do inciso 1º, para as situações em que uma parte nomeia o bem à penhora e apresenta uma estimativa de valor e a parte contrária concorda. Se o juiz encontrar fundada dúvida de que aquele valor é correto, ele pode sim determinar a realização de uma avaliação que vai ser feita, repita-se, pelo oficial de justiça ou por um perito avaliador. Bom, vamos imaginar que foi realizada a avaliação. Foi realizada a avaliação por um oficial de justiça ou por um perito avaliador, Ocorreu a avaliação. Será que pode ser realizada uma nova avaliação? Será que o juízo pode determinar a realização de uma nova avaliação? Então já se fixou que na avaliação realizada pelo oficial de justiça, que o valor estimado desse frasco de álcool gel é de R$5. Será que pode ser determinada a realização de uma nova avaliação? A resposta é positiva. O artigo 873 do Código de Processo Civil prevê hipóteses em que se admite uma nova avaliação, em que se admite que seja realizada uma nova avaliação. Quais são essas hipóteses? Hipótese do inciso 1º do artigo 873. Nas situações em que qualquer das partes arguir fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou de dolo, de intenção de avaliar de forma incorreta pelo perito avaliador. Então, vejam os senhores, se uma das partes alega de forma fundamentada que houve um erro na avaliação, ou então houve um dolo, uma intenção de prejudicar por parte de quem avalia, pode sim o juiz, entendendo que há fundamento para a arguição da parte,
é admitido sim que o juiz determine a realização de uma nova avaliação. Segunda hipótese, é admitida a nova avaliação do bem penhorado se verificar posteriormente à avaliação que houve majoração ou diminuição do valor do bem. Então pode ser avaliado, vejam, né, o valor desse frasco de álcool gel, né, numa situação diferente daquela situação que nós tivemos na época do início da pandemia por Covid-19. À época, as pessoas, não havia álcool gel à disposição a todos, a oferta era pequena e às vezes o valor de um frasquinho de álcool gel alcançava 25, 30 reais. E quando foi feita a avaliação daquele frasco, foi feita a avaliação pelo valor de mercado naquela época. Só que depois, passado um tempo, posteriormente à avaliação, passou-se a ter maior oferta de álcool gel e o valor desse frasco teve uma diminuição, ou então tornou-se ainda mais escassa a venda de álcool gel, ainda menor a oferta e o valor desse frasco pode ter subido em relação ao valor inicialmente avaliado. Então, se posteriormente à avaliação houver majoração ou diminuição do valor de mercado do bem penhorado, há de ser realizada uma nova avaliação. E também, no inciso 3º, consta que é admitida nova avaliação em qualquer situação em que o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Então, esse artigo 873, ele prevê o seguinte, olha, pode ter sido feita essa avaliação pelo oficial de justiça, pode ter sido feita essa avaliação por um perito avaliador, mas o juiz tem uma fundada dúvida acerca daquele valor que foi atribuído na primeira avaliação. O que o juiz pode determinar? A realização de uma nova avaliação, pessoal. Então, é muito importante que nós conheçamos esse sistema de nova avaliação, de dispensa de avaliação, de quem em regra realiza a avaliação, Por quê? Porque esses elementos são absolutamente importantes na hora da atuação numa ação de execução, porque muitas vezes, em razão de um vício, numa dessas situações que nós acabamos de estudar, nós conseguimos ver a ocorrência da anulação de parte do processo. Prosseguindo. Intimação da penhora. Vejam que se eu tenho um bem penhorado, se eu tenho um bem meu penhorado, é óbvio que eu tenho que ser intimado acerca desta penhora. O artigo 841 do Código de Processo Civil, nós vamos avançar um pouquinho e já retornamos. O artigo 841, no seu caput, determina que, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, será dela imediatamente intimado o executado. Então, o executado, ele deve ser imediatamente intimado acerca da ocorrência da penhora. Então, vejam, senhores, vamos a uma primeira situação. Imaginemos que quando da realização da penhora, quando o oficial de justiça foi realizar a penhora, o executado já estava presente. Então, no ato em que foi penhorado o frasco de álcool gel, naquele momento de penhora, o executado estava presente naquele momento. Se ele estava presente no ato de penhora, ele já vai ser intimado pessoalmente pelo oficial de justiça. O oficial de justiça já vai, olha,
você está presente, você viu que está sendo penhorado um bem de sua titularidade, então você está intimado. Desse para o intimado, assine aqui o auto de penhora, declarando que o senhor já se encontra ciente e intimado da ocorrência dessa penhora. Agora, caso o executado não esteja presente no momento da penhora, o que vai ocorrer? Se ele não estiver presente no momento da penhora, o executado ele vai ser intimado na pessoa do seu advogado. Será o seu advogado que será intimado acerca daquela penhora. Então a intimação será feita na pessoa do advogado, em regra pelo diário oficial. Então vai sair lá a publicação, fique intimado o advogado do executado acerca da penhora de folhas. Então vejam que se eu, executado, tenho advogado constituído nos autos, eu não estou presente no momento da penhora e, portanto, eu não pude ser pessoalmente intimado no momento da penhora. Qual é a regra? A regra é que essa intimação do executado acerca da penhora será realizada na pessoa do advogado do executado. Bom, Denis, mas e se o executado não estava presente no momento da penhora, o executado ainda não constituiu advogado nos autos? Como é que ele vai ser intimado? E aí vem a exceção. Se ele executado não for intimado no momento da penhora, não tiver advogado constituído nos autos, a intimação da penhora será feita ao executado de forma pessoal. Então haverá uma intimação pessoal do executado, de preferência pelos correios, por via postal. Se não for possível essa intimação por via postal, há de se tentar essa intimação por oficial de justiça e pode até ocorrer essa intimação do executado quanto à penhora através de edital, se esse executado estiver em lugar incerto e não sabido. Então, uma vez realizada a penhora, é absolutamente necessário que o executado seja intimado da penhora. Deve-se buscar essa intimação de forma imediata. Entretanto, não é somente o executado que é intimado acerca da penhora. Há outras pessoas que também devem ser intimadas acerca da penhora realizada. Que pessoas são essas, pessoal? Cônjuge do executado, pessoal. Cônjuge do executado. Então, se a penhora recair sobre bem imóvel ou sobre um direito real incidente sobre bem imóvel, o cônjuge do executado deverá ser intimado da penhora, a não ser que o regime matrimonial seja o regime da separação total, da separação absoluta de bens. Se for separação absoluta de bens, não há a necessidade do cônjuge do executado ser intimado acerca da penhora. Agora, se for o matrimônio segue o regime da comunhão universal de bens, da comunhão parcial de bens ou qualquer outro regime matrimonial, há de se intimar o cônjuge do executado, desde que o bem penhorado seja um bem imóvel ou então seja um direito real sobre um bem imóvel. A falta dessa intimação pode gerar nulidade no
processo. Muita atenção, pessoal. Também, se é penhorado um determinado bem, e esse bem, ele está onerado, ele está submetido a um ônus relacionado a um direito real de garantia. Então imaginemos que esse bem esteja onerado por uma hipoteca, esteja onerado por uma anticrese, esteja onerado por um penhor. Imaginem se esse bem penhorado ele é objeto de um compromisso de compra e venda já devidamente registrado no registro, na matrícula desse bem. Numa situação como essa, pessoal, o credor com garantia real também deverá ser intimado acerca da penhora daquele bem. É o que consta do artigo 799, inciso 1º, e do artigo 804 do Código de Processo Civil. Então vejam aqui a grande mensagem. A ausência de intimação do credor com garantia real, seja garantia real de hipoteca, garantia real de penhor, garantia real de anticrese. Então, a falta de intimação do credor com garantia real gerará a ineficácia da alienação do bem penhorado em relação ao credor pignoratício, isto é, ao credor que tem garantida o cumprimento do seu crédito através do penhor, seja através de um credor, seja através de um credor hipotecário, isto é, um credor cujo bem penhorado seja um imóvel e está hipotecado, garantindo um crédito desse credor, ou então, se esse bem estiver onerado pela anticrese, o credor anticrético que não for intimado acerca da penhora desse bem, isso vai gerar sim a ineficácia da venda desse bem penhorado em relação a qualquer pessoa? Não, vai gerar a ineficácia da alienação em relação a esse credor pignoratício, em relação a esse credor hipotecário, em relação a esse credor anticrético. E mais, se esse bem penhorado já tiver sido objeto ou for um objeto de compromisso de compra e venda devidamente registrado, por exemplo, na matrícula de um imóvel, a mesma coisa, pessoal. O promitente comprador, ele tem que ser intimado. Se ele não for intimado, a alienação desse bem não vai gerar efeitos, será ineficaz em relação a este promitente comprador. O mesmo acontecendo se esse compromisso de compra e venda do bem for cedido à terceira pessoa. O cessionário, se não for intimado, da mesma forma, a intimação, não havendo a intimação do cessionário numa cessão de compromisso de compra e venda devidamente registrada, por exemplo, na matrícula de um imóvel, a alienação desse bem não vai gerar efeitos em relação a esse cessionário que não for intimado acerca da ocorrência desta penhora. Tem um caso típico aqui no escritório em que já tinha sido designada a alienação desse bem, do bem penhorado, através de um leilão por meio eletrônico. E já ia começar a oferta desse bem em leilão eletrônico, quando eu constatei o seguinte: o bem penhorado era bem imóvel e estava onerado de hipoteca. Houve sim a intimação do credor hipotecário, mas eu achei tão estranho que aquele credor hipotecário
ele não tinha se manifestado. E nessa iminência de se realizar a alienação do bem através de leilão por meio eletrônico, o que eu verifiquei? Eu verifiquei que quando foi realizada a intimação, esse credor hipotecário, ele tinha sido incorporado por uma outra empresa. E aí, obviamente, a intimação não surtiu os seus devidos resultados. Eu estou atuando pelo exequente, mas não é de meu interesse ter-se toda uma despesa para a realização do leilão presencial e depois esse leilão, a alienação realizada nesse leilão, não gerar efeitos, ser ineficaz em relação a esse credor hipotecário. O que eu requeri? Requeri a suspensão imediata do leilão por meio eletrônico para que antes de um novo procedimento de leilão eletrônico fosse sim o efetivo credor hipotecário, ele fosse intimado para que no futuro eu não tivesse problemas, em especial para o meu cliente. E para piorar ainda, nesse caso o meu cliente era meu pai, eu ia ouvir ainda mais. Então nós temos que tomar muito cuidado, pessoal. Então, o artigo 842 do Código de Processo Civil, somente para que nós possamos consolidar isso que nós vimos no slide anterior. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. E temos o artigo 799. Incumbe ao exequente requerer a intimação do credor pignoratício, do credor hipotecário, do credor anticrético, do credor fiduciário, se esse bem for objeto de uma alienação fiduciária em garantia, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, por hipoteca, por anticrese ou por alienação judiciária. Então vejam os senhores que o artigo 799 exige do exequente os cuidados no sentido de intimação de todos esses credores que têm algum tipo de direito real sobre o bem penhorado no processo de execução. E o artigo 804. A alienação do bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, no caso de hipoteca, no caso de penhor, do credor hipotecário, na hipótese de hipoteca, ou do credor anticrético, no caso da anticrese, se não for intimado esse credor. E o parágrafo 1º do mesmo artigo 804 trata na questão do compromisso de compra e venda devidamente registrada. Então, a alienação de bem objeto de compromisso de promessa de venda ou de cessão de compromisso, de promessa de venda devidamente registrada no órgão competente, será ineficaz essa venda, essa alienação feita nos autos do processo, será ineficaz em relação ao promitente comprador e ao cessionário quando eles não forem intimados. Então vejam, senhores, que essas intimações são extremamente importantes. E há situações, pessoal, em que o cliente nos contrata já no meio de todo esse procedimento de execução. E às vezes nós temos que encontrar alguma falha, algum vício formal para tentar a nulidade processual ou criar algum tipo de incidente
no processo para proteger o seu cliente. E em muitas situações, nós temos sim que analisar, por exemplo, se todos os credores com garantia real foram efetivamente intimados. Prosseguindo, pessoal, esse é o último tópico da nossa aula de hoje. Nós vamos fazer uma introdução acerca da expropriação de bens. Vejam, senhores, que um determinado bem é penhorado nos autos do processo para quê? Para fazer frente ao valor da execução, para permitir que a execução seja cumprida. Então vamos imaginar, mais uma vez, o que foi penhorado foi aqui o frasco de álcool gel. Então vejam que esse bem foi devidamente penhorado, encontra-se sob depósito de um depositário judicial, por exemplo. Isto é, esta penhora ela já está consolidada. Realizar-se-á a avaliação deste bem penhorado, ou pode recair numa das hipóteses em que é dispensável a avaliação desse bem penhorado. E depois, o que vai acontecer com esse bem? Esse bem vai ser objeto de expropriação. Esse bem vai ser, em regra, transferido para a terceira pessoa, para que essa transferência transforme-se em crédito, que seja um crédito suficiente a pelo menos fazer frente à parte da execução. Bom, como é que pode ser realizada essa expropriação? Então, nós apresentamos aqui formalmente o conceito de expropriação, e afirmamos que expropriação é o meio através do qual, objetivando-se a satisfação da execução, a titularidade do bem penhorado é transferida para a terceira pessoa. É transferida à terceira pessoa e, em tese, essa terceira pessoa vai pagar por esse bem e esse valor pago vai ser utilizado no pagamento da execução. Haverá situações em que não haverá o pagamento, e que pode não haver o pagamento, como nós vamos citar daqui a pouco na adjudicação. Ou pode ocorrer também a expropriação sem a transferência da titularidade do bem, mas a expropriação através da transferência dos frutos e rendimentos daquele bem para uma terceira pessoa, como, por exemplo, a transferência dos aluguéis, dos frutos de um imóvel, como, por exemplo, os aluguéis pertinentes a um determinado imóvel, ou um rendimento relacionado a um determinado bem, como, por exemplo, uma aplicação financeira. Só o rendimento já é suficiente para fazer frente à execução. Então, a expropriação ela vai incidir sobre os rendimentos desse bem penhorado, que vai ser transferido esse rendimento para terceira pessoa. Formas de expropriação, pessoal. Nós temos, em termos gerais, 3 formas de expropriação, que é a adjudicação, a alienação e a apropriação de frutos ou rendimentos de coisa, seja ela móvel ou seja ela imóvel. Introdução, pessoal. Nossa próxima aula vai tratar exclusivamente e integralmente acerca dessa matéria. Então, a adjudicação. Na adjudicação, pessoal, numa visão bastante periférica, na adjudicação, a expropriação ocorre da seguinte forma: o exequente, o exequente, nós vamos ver também que outras pessoas podem adjudicar, mas em regra vai ser o exequente no processo de execução. O exequente
o credor poderá adjudicar o bem penhorado pelo valor da sua avaliação ou da sua estimação. Então vamos imaginar que a execução é de R$500 e um dos bens penhorados foi esse álcool em gel, foi esse frasco de álcool em gel que foi avaliado em R$4. O que o credor pode fazer? O credor ele pode requerer a adjudicação desse bem, pode requerer que a ele seja transferida a titularidade do bem penhorado pelo valor da avaliação ou da estimação, e esse valor vai ser descontado do valor total do crédito do exequente. Ah, Denis, mas na verdade o que foi penhorado foi esse controle remoto. Só que é o seguinte, a execução é de R$200 e esse controle remoto ele foi avaliado em R$250. Então o valor do crédito do exequente é de R$200 e o valor desse controle remoto, a avaliação foi de R$250. Pode o credor, o exequente, requerer a adjudicação desse bem? Pode, desde que ele deposite o valor da diferença, isto é, como o valor da avaliação do bem é maior do que o valor do crédito do exequente, para ele ficar com esse bem, para ele adjudicar esse bem, ele terá que depositar o valor da diferença. Nós temos também a figura da alienação. Vejam, senhores, que na adjudicação, o bem vai ter a sua titularidade transferida pelo valor da sua avaliação ao exequente ou a alguma pessoa que tenha o poder de adjudicar. Já na alienação é diferente. Na alienação, qualquer pessoa pode adquirir a titularidade desse bem. Então, na alienação, em regra, qualquer pessoa vai poder adquirir esse bem. E para adquirir esse bem, essa pessoa vai ter que fazer uma proposta ou um lance por este bem. A alienação, ela pode ser uma alienação por iniciativa particular. Na alienação por iniciativa particular, o próprio exequente, o próprio credor assume a responsabilidade, assume o papel de encontrar um comprador para aquele bem penhorado, desde que essa terceira pessoa interessada pague o valor que foi fixado na avaliação. Então, na alienação por iniciativa particular, o próprio credor, o próprio exequente pode oferecer e encontrar um comprador para esse bem, ou então indicar um corretor ou um leiloeiro de sua confiança para que seja realizada essa alienação por iniciativa particular. Agora, o que é bastante comum nós assistirmos é a chamada alienação por leilão judicial. Isto é, através de um procedimento em que pessoas interessadas na aquisição daquele bem penhorado oferecem lances, apresentam lances, propostas para a aquisição desse bem. Nós vamos ver que, de acordo com o Código de Processo Civil, em regra, este leilão judicial ele deve ser realizado de forma eletrônica, por meio
eletrônico, em especial através da web, né? Através da internet, através de sites que são utilizados exatamente para realizar essa alienação por leilão judicial de forma eletrônica. Agora, há também situações em que essa alienação por leilão judicial, ela vai ocorrer de forma presencial. Isto é, realiza-se um leilão presencial, aluga-se, né, um grande ginásio para que as pessoas interessadas na aquisição daquele ou daqueles bens penhorados possam disputar através de lances, possam disputar a aquisição daquele bem penhorado. E aí nós vamos ter uma alienação por leilão judicial presencial. No leilão judicial, quem adquire o bem realiza um ato chamado arrematação. Eu arrematei um bem. O que isso significa? Que num leilão judicial, seja ele eletrônico, seja ele por meio eletrônico, seja ele presencial, alguém adquiriu um bem que foi penhorado em um determinado processo de execução ou num cumprimento de sentença. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar a adjudicação, a alienação por iniciativa particular e a alienação por leilão judicial. Teremos aí um conteúdo bastante extenso para a próxima aula e vamos buscar ser bem concisos e práticos para bem transmitir esse conteúdo. Então eu agradeço por demais a atenção de todos e até a nossa próxima aula.